Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer. Dia 21, faltando agora 5 dias para o confronto entre Caxias e Botafogo. Domingo, 6h30, lá no Estádio Centenário pela 15ª rodada, né galera? E um tempo atrás, assim que o Botafogo teve 6 derrotas consecutivas, eu fiz até um vídeo sobre a retomada, né? Remontada tanto do Vitória como do Remo, e que o Botafogo deveria se espelhar nessas duas equipes para tentar se recuperar na competição. Desde esse vídeo, o Botafogo está aí 6 jogos sem perder, né, galera? Se Deus quiser, vai para a 7ª partida sem derrota, mas até então tinha perdido 6 jogos e a gente fez justamente esse vídeo para mostrar esses exemplos de clubes que não apenas se recuperaram na competição, foram para o quadrangular final, subiram, e mais do que isso, né? Além de subir, hoje estão na Série A, ou seja, o Vitória, assim que subiu, passou um ano na Série B, subiu para a Série A, e o Remo também subiu em 2024, ficou em 2025, e esse ano já está na Série A, o Botafogo se espelhar. Tomara que aconteça isso com o Botafogo, né? Mas vamos ver como é que estava a situação deles na 14ª rodada, e se o Botafogo está numa situação ainda melhor do que eles, quando eles também ficaram muito próximos da zona de rebaixamento, na mesma situação do Botafogo, e também tiveram essa recuperação extraordinária. Primeiro em 2022, né? 2022, aí Série C 2026, vale lembrar aqui que o Mirassol, que foi campeão a Série C de 2022, o Mirassol que hoje também está na Série A. Olha aí, todo mundo se dando. Juventude também subiu junto com o Botafogo da Série D, chegou na Série A, hoje tá na Série B, né, galera? Vários clubes lideram bem. Nessa rodada, 14ª rodada, o Botafogo tem empatado com o Floresta, né? Eita, time difícil de vencer esse Floresta, hein, galera? Toda vez que pega o Botafogo é pedreiro. O Campinense tinha levado de 4 do Figueirense, e o Vitória aqui, ó, venceu, na verdade, o São José fora de casa 2-1 e chegou a 18 pontos. Tá aqui, o Botafogo ainda estava na 5ª colocação. O Botafogo acabou na 9ª colocação desse campeonato por causa de saldo de gol, eu acho. O Vitória ficou de fora, né? Ficou na 9ª colocação, mas até então estava na 5ª colocação, e o Vitória na 12ª. O Botafogo hoje é 6º colocado com 22 pontos, e o Vitória, que subiu nesse ano, 2022, na mesma situação do Botafogo na 14ª rodada de 2022, tinha apenas 18 pontos, ou seja, 4 a menos do que o Botafogo tem hoje, e na 12ª colocação. O G8, que hoje é 22 pontos, né? Na época, era o Volta Redonda, o 8º, com 20 pontos. Isso significa que o campeonato atual, 2026, é mais competitivo do que o campeonato aqui de 2022. Tá aqui, Gustavo Coutinho foi um dos artilheiros do campeonato. 7 gols, Gustavo Coutinho do Botafogo. Então, tá aí. O Vitória acabou subindo nesse ano, né? Então vamos para 2024. Na 14ª rodada, o Volta Redonda foi campeão em 2024. O Botafogo teve a melhor campeã, mas não deu nada. Nessa rodada, o Botafogo tinha vencido o ABC, venceu o ABC de 1-0. E o Remo também se recuperou nessa 14ª rodada, vencendo o CSA por 2-1. O Botafogo líder, né? Tinha 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Hoje a gente tem 3 derrotas, né, galera? Nesse ano aqui, o Botafogo estava muito bem, acabou na 1ª colocação, e o Remo, nessa 14ª rodada, estava aí na 9ª colocação com 19 pontos, 3 a menos do que atualmente tem o Botafogo, e fora do G8. O Remo, que também subiu e acabou na Série A. Na remontada do Remo, ele ainda estava em pior situação do que o Botafogo também, assim como o Vitória também estava na pior situação, e ambos subiram, né, galera? Então, torcer para que o Botafogo consiga aí imitar essas remontadas, que o Botafogo, assim como o Remo e assim como o Vitória, ficou muito próximo da zona de rebaixamento. Eu acho que Remo até chegou a ficar na zona de rebaixamento, Remo e Vitória, né? Porque eram 4 clubes, não 2. O Botafogo talvez deveria também, na verdade, ficaria se fosse 4, né? O Botafogo também teria entrado na zona de rebaixamento se fosse 4. Então, muita coisa parecida dessas equipes, né? E o Botafogo tem que se espelhar
para vencer e continuar vencendo, tá? 4 pontos do que o Vitória na mesma época e 3 a mais do que o Remo, né? Ou seja, o Botafogo conseguiu uma remontada, por enquanto, superior a essas equipes que acabaram subindo. Temos que continuar com foco aí, treinamento para manter e melhorar ainda mais o nosso desempenho, né? Vencendo o Caxias fora de casa, jogo dificílimo, mas nós temos condições aí de vencer o Caxias e aumentar aí, subir, né, na tabela, talvez, com sorte, acabando até vice-líder nessa rodada, né? Vice-líder, se tudo der certo. Vamos ver. Mas deixa a opinião de vocês, se vocês acham que o Botafogo tem condições aí de imitar Remo e Vitória, né, galera? E acabar em dois anos, né? 2 anos acabar na Série A. O Felipe Félix disse que o Botafogo vai subir antes de 2030, negócio assim, 2028, 2030, 2030, eu acho. Antes de 2030, o Botafogo vai estar na Série A, o homem disse. Talvez, depois de todo esse sofrimento, seja o nosso ano, né? Porque a gente costuma acontecer o contrário. A gente começa bem, depois desanda, né? Dessa vez a gente começou mal e agora tá andando. Se Deus quiser, com essa classificação primeira, segunda fase, beleza, galera? Depois a gente pensa no acesso, né? Primeiro, foco para tentar se classificar a segunda fase, porque o G8 do primeiro ao oitavo são apenas 3 pontos, é a Série C mais competitiva da história, beleza? Mas deixa a opinião de vocês, fiquem com Deus, fui.